como foi correr a minha primeira meia maratona, como que eu saí aí dos 3 quilômetros para os primeiros 21 quilômetros. Tudo começou com um objetivo. Então, qualquer coisa que a gente queira fazer na vida, a gente precisa ter como um objetivo. Então, eu comecei a correr em dezembro de 2023, exatamente dia 8 de dezembro de 2023, então eu vou completar aí um ano correndo. E o que me motivou a começar a correr foi porque um ano antes, ou seja, dezembro de 2022, eu tive um problema na coluna, eu fiquei com o meu nervo ciático inflamado e eu fiquei quase que um mês aí de cama, né, andando com muita dificuldade, com muita dor, e aí depois que passou, que eu melhorei, enfim, né, tive que entrar com medicamento, tive que fazer tratamento, e aí depois que eu melhorei, eu comecei a focar numa alimentação ainda mais saudável, embora a minha alimentação já fosse saudável, eu melhorei ela ainda mais, né, deixei ela mais limpa, com menos alimentos inflamatórios, que isso também prejudica, e comecei a treinar de uma forma mais efetiva, preservando mais a minha lombar, fortalecendo mais a minha lombar, e comecei ali uma preparação para começar a correr. Eu tinha, né, como uma meta ser corredora, começar a correr desde 2016, acredito, 2016, 2017, quando eu li aquele livro Milagre da Manhã, que ele conta a história dele, de como que ele saiu de um acidente e ele estava todo comprometido, e aí como que ele chegou a completar um Ultraman, né? Então essa história de superação me motivou, me incentivou, e desde então eu dizia, eu vou começar a correr, só que todo ano eu meio que deixava esse objetivo de lado, eu meio que não priorizava ali como um objetivo, né, como uma meta. Até que quando começou aí chegar o final do ano de 2023, eu já estava me preparando, eu falei assim, vou começar agora, né? Muita gente deixa para começar algo no próximo ano, principalmente quando está acabando o ano, mas eu falei, não, eu vou começar agora. E aí comecei no final do ano passado, então era para melhorar a minha saúde, era para melhorar a minha performance, mas também tinha um outro objetivo, que era o objetivo de melhorar a minha disciplina, né? Porque eu acredito muito naquela premissa que como se faz uma coisa, se faz tudo na vida. Então eu queria também melhorar a minha disciplina. E aí eu falei, vou colocar um hábito na minha vida para que eu possa desenvolver todos os dias, como uma disciplina, para eu desenvolver o hábito da disciplina. E aí eu coloquei a corrida. Só que como eu ainda não estava correndo, eu falei, vou pôr um objetivo baixo para que eu possa, de fato, cumprir, né? E aí eu comecei correndo apenas 3 quilômetros por dia. Falei, vou pôr 3 quilômetros, porque aí, né, não vai ser uma coisa impossível, que vai ser, né, realizável, e comecei. Só que a hora que eu comecei a correr, eu percebi o quanto que aquilo estava me fazendo bem, o quanto que o meu metabolismo estava melhorando, eu estava tendo resposta mais rápida do meu organismo, e aí você tem a liberação ali dos hormônios, né, do prazer, dopamina, serotonina, e aí quando eu vi eu já estava correndo 4, 5, e em menos de um mês, eu já estava correndo assim 5, 6 quilômetros,
E aquilo me deixou muito empolgada, muito animada. Então já comecei o ano me inscrevendo em corrida, né, fazendo aí as minhas primeiras corridas de 5 quilômetros. E aí, incentivada pelo meu irmão, a gente começou a correr juntos e logo nos inscrevemos num duatlon. E aí foi mais um desafio para mim, porque bike não é algo que eu tenho facilidade. Me preparei ali para o duatlon. O duatlon foi em março, então eu tive mais ou menos uns 2 meses para me preparar. Para mim foi uma grande superação o primeiro duatlon, porque o duatlon que eu fiz, ele tinha 5 quilômetros de corrida, depois 20 quilômetros de bike e para finalizar mais 2,5 de corrida. Para mim tinha sido assim uma superação incrível. Uma conquista, né, maravilhosa. Só que aí você vai querendo cada vez mais, e aí depois veio a corrida de 10 quilômetros, depois veio a corrida de 15, e aí eu me inscrevi na primeira meia maratona de 21 quilômetros. E fui continuando com a corrida ali, né, no começo fazia todos os dias, corria todos os dias, cerca de 3 a 5 quilômetros por dia. Depois eu comecei a perder muito peso, embora eu ajustei a alimentação para poder ter esse aumento, né, de gasto energético, mas comecei a ficar com um físico que já não estava me agradando. Né? Comecei a ficar mais magra do que eu gostaria. Então eu peguei e reduzi um pouco a frequência da corrida. Aí comecei a correr apenas 2 a 3 vezes na semana, intercalando ali com um treino de musculação. E aí depois do duatlon eu reduzi também a bike e hoje já quase não estou mais andando de bike. Mas para o ano que vem talvez eu volte aí a treinar para eu me arriscar aí num triatlon, que é o meu objetivo, né, ir para um triatlon, mas vamos um passo de cada vez, né, assim como foi com a corrida, eu gosto de me desafiar cada dia mais. E aí, me inscrevi para meia maratona e comecei a me preparar. Quando faltava uns 2 meses mais ou menos para a meia maratona, eu peguei uma gripe muito forte, acredito que foi uma influenza, que me derrubou. Eu fiquei quase que um mês bem debilitada, não sentia gosto, não sentia cheiro. Isso fez com que eu não tivesse apetite, e aí eu não comia, e aí eu fiquei fraca, enfim, afetou aí todas as esferas, né, porque mexeu no físico, mas depois acabou mexendo no emocional e até no espiritual, mas isso fica aí assunto para um outro vídeo, né, a questão de como uma esfera no nosso corpo acaba afetando todas as outras. E aí, recuperada, faltando menos de um mês aí para meia maratona, comecei a voltar de forma bem gradativa, porém, os nossos músculos, eles têm memória, né? Então, obviamente, foi muito mais fácil voltar a correr do que há um ano atrás, quando eu comecei. Então, fui voltando aos pouquinhos e aí fui melhorando a alimentação, fui potencializando, e a última semana, né, a semana que antecedeu ali a corrida, foi primordial para o resultado. Então fiz aquela alimentação bem limpa, assim, tirei tudo que poderia ser inflamatório, açúcar, industrializado, embora eu já tenha um consumo muito baixo disso, mas né, às vezes ainda consumo alguma coisinha. Então, fiz uma alimentação bem limpa, bem balanceada, com boas proteínas, uma gordura boa, uma gordura saudável.
e aí todo esse preparo com certeza fez toda a diferença. No dia anterior, então, mais ainda, fiz uma alimentação assim com muitos nutrientes, muito legumes, muita verdura, tanto que eu estava num evento, né? Passei o dia inteiro fora e levei marmitas assim para eu não sair do foco, bastante proteína, um carboidrato de qualidade, com uma gordura também, uma gordura boa para poder dar a energia que eu sabia que eu iria precisar para o dia seguinte, né? Ter ali um estoque de energia boa para quando o meu corpo precisasse, eu tivesse ali estocado. E aí, durante a prova, quando eu cheguei mais ou menos nos 10 quilômetros, eu consumi um carbo em gel e nos últimos minutos, nos últimos quilômetros, nos 3 últimos quilômetros, 2, 3 últimos quilômetros, eu senti ali a necessidade de ter mais um carbo em gel, eu não tinha, então já fica a lição para a próxima, né? Então, coisas que eu ajustaria para a próxima que eu senti falta. Mais um carbo em gel, ali por volta de uns 16, 17 quilômetros, eu consumi um com 10 quilômetros e se tivesse outros teria sido melhor, né, com os 17 quilômetros, 16, 17 quilômetros, e teria aumentado também a quantidade de creatina. Então, ele comentou comigo, né, aumenta a creatina nessa última semana, mas aí já estava muito em cima, acabei não dando tempo de estocar ali, então teria aumentado. Eu consumo geralmente 3 gramas, então senti que eu poderia ter realmente dobrado a quantidade na última semana. Talvez a dor, que eu senti um pouco de dor aqui na lateral do joelho, teria sentido menos ou talvez nenhuma dor, né? E eu acredito assim que tudo que você se desafia, no momento em que você concretiza, isso te dá mais autoridade, te dá mais confiança, você começa a acreditar mais em você e saber assim, do que eu sou capaz, do que mais eu sou capaz. Então, se desafie, se estimule a novas conquistas, a novos desafios, a novos objetivos, determine algo que você queira conquistar e vai até você conquistar, né? Não para no caminho, tenha pessoas com você que te levem para o próximo nível, né? Então, assim, sem dúvida, o fato de eu ter corrido junto com meu irmão fez com que eu não parasse, né? Então ande com pessoas que vai te levar para o próximo nível sempre, pessoas que vai te estimular, que vai te puxar, né? Que vai te, aumentar a tua régua, porque isso é muito importante, isso com certeza vai fazer muita diferença. E aí no momento em que você conquistar, você já coloca ali um outro objetivo, já e pensa ali numa próxima conquista para você ir galgando um passo cada vez maior. Então eu espero que este contexto aqui tenha te incentivado a buscar novos desafios, te incentivado aí a não só correr, mas buscar aí o teu crescimento pessoal, o teu crescimento na tua vida, para que você possa estar sempre em movimento e sempre crescendo. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.